Vivendo Milagres é o tema do nosso devocional de hoje. Seja muito bem-vindo a mais um devocional do Venha o Teu Reino. Eu sou a Ayla e hoje a minha oração é para que essa palavra toque profundamente o seu coração e que você sinta Deus falando com você nesse dia. Queridos, eu quero pegar alguns textos da palavra de Deus para a gente realmente ficar, cheio da palavra, queridos. Eu quero ler com vocês hoje sobre a ressurreição de Lázaro. O livro que eu quero ler é o livro de João, capítulo 11. Nós vamos ler os versículos de 39 a 43, que diz assim: presta atenção. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Queridos, eu quero destacar 2 coisas aqui. A primeira coisa é que Jesus, ele ordenou. Jesus, ele dá uma ordem, ele dá um comando. O que ele fala? Tirem a pedra. Quando você pensa na história de Lázaro, queridos, a pedra, ela era um empecilho. A pedra, ela era um obstáculo, porque Jesus demorou para chegar lá. Demorou assim, né? Você entende, né? Entre aspas, Jesus demorou para chegar lá. Lázaro morreu, sepultaram ele, colocaram uma pedra, porque cadáver fede, certo? Já estava fedendo. Tinha uma pedra. Só que Jesus, ele vai ali, ele tem compaixão de Lázaro, ele tem compaixão de Marta, de Maria, e tinha uma pedra no meio do caminho. E aí Jesus, ele dá uma ordem, ele fala: tirem a pedra. Queridos, eu fiquei assim fascinada porque quando eu estava lendo esse texto, é um texto muito comum, né, da palavra de Deus, mas você se atentar aos detalhes daquilo que Deus quer falar com você hoje. Queridos, entenda que nós vivemos tempos de crises, nós estamos vivendo tempos de lutas, de pelejas, né? Só que, queridos, o que o Senhor fala para nós hoje? Nós precisamos aprender a confiar nos comandos de Jesus. Aqui Jesus, ele fala: tirem a pedra. Jesus, ele ia operar o milagre. Aquelas pessoas iam viver um milagre, mas precisava retirar a pedra. Queridos, entenda isso. Jesus, ele não rola a pedra. O que ele faz? Ele ressuscita os mortos. Jesus, ele deu uma ordem para que Lázaro se levantasse da morte para a vida. Ele instruiu os seus discípulos para que os discípulos fossem lá e removessem essa pedra. Sabe qual é o nosso maior problema, queridos? Talvez a nossa vida tá faltando rolar a pedra. Jesus, ele quer operar o milagre na nossa vida, mas tem uma pedra que a gente precisa rolar essa pedra para que Jesus ressuscite aquilo que precisa ser ressuscitado na nossa vida, para que o milagre aconteça na nossa vida. O grande problema, querido, é que muitas vezes nós queremos que Jesus, ele passe pelo processo no nosso lugar. A gente quer que Jesus remova a pedra, mas não é assim, queridos. Quem tem que passar pelo processo sou eu e você, não é Jesus que vai passar. Jesus, ele pode ressuscitar aquilo que está morto em nós. Mas o Senhor Jesus, ele quer nos ensinar, queridos. Sabe, a vida, ela é cheia de tempestades, ela é cheia de problemas, sim, mas como eu falei para vocês ontem, queridos, nós temos que crer, exercitar nossa fé de que o Senhor, ele está conosco. Ele não vai rolar a pedra, ele não vai passar pelo processo no nosso lugar, porque é nós que precisamos passar. Outra história na Bíblia, queridos, que me encanta, assim, da gente ver qual foi a ordem de Jesus, né? Quando a gente lembra quando Pedro viu Jesus no mar e Pedro fala para Jesus: Senhor, permita que, se é o Senhor mesmo, permita que eu vou até o teu encontro.
por cima dessas águas. E aí o que Jesus fala para Pedro? Venha. Olha que comando pequenininho. Venha. Sabe? Exerça sua fé. E aí Pedro sai do barco e ele anda sobre as águas na direção de Jesus. Queridos, é muito lindo a gente ver isso. Por quê? Porque Pedro, ele mesmo ali, né, falando com Jesus, ele está de prontidão para cumprir aquilo ali, a ordem que Jesus deu. Então a ordem que Jesus falou para ele foi: venha, e ele vai. Quando Jesus falar para nós, queridos, venha, que nós possamos ir, sabe? Quando Jesus falar para nós, seja grato, que você aprenda a ser grato. Quando Jesus falar para nós, continue, Ayla, vamos, avance, que eu possa continuar, que você possa continuar. Queridos, quando o Senhor nos dá uma instrução de comando, nós precisamos atender prontamente o chamado de Jesus, aquilo que Jesus está nos pedindo. O Senhor quer que nós confiemos plenamente naquilo que Ele tem para nós, queridos. Sabe, outra história também, se a gente lembrar, quando teve aquela grande pescaria, onde os discípulos passaram a madrugada inteira, não conseguiram pescar nada. O Senhor vai, né? Jesus aparece e fala para eles: lance as redes. Queridos, Jesus deu um comando, Jesus deu uma ordem aos discípulos: lancem as redes. Talvez hoje Deus está falando para você: lance as redes. Talvez você está precisando de um trabalho, sabe? Queridos, se mova, entregue currículo, fale com pessoas, ore, sabe? Se capacite, esse trabalho virá em nome de Jesus. Talvez você está precisando de alguma outra coisa na sua vida. Vá atrás, corra. Primeiro, ore ao Senhor, fale com o Senhor, mas vai atrás, sabe? Lance as suas redes. Queridos, Deus, Ele quer nos livrar das fornalhas ardentes. Mas Deus não vai impedir que a gente entre dentro da fornalha. Pode ser que você está aí dentro de uma fornalha ardente. O Senhor, Ele é capaz de te livrar. Não fica aí murmurando, achando que porque você entrou dentro da fornalha, que Deus não está com você. Não, Deus está sim, queridos. Ele é capaz de te livrar da fornalha, mesmo se você estiver dentro dela. Queridos, entenda isso. A tempestade que surge na nossa vida nos ensina a continuarmos e não a desistir. É muito lindo a gente ver os comandos de Jesus, queridos. Outra história também que eu me lembrei, a filha de Jairo. As pessoas falaram, Jesus estava lá no meio do caminho indo, né, para a casa de Jairo. As pessoas falaram para Jairo: ó, não incomoda mais o mestre não, sua filha já morreu. Esquece, acabou. Acabou esse sonho, acabou a sua vida da sua filha, acabou. Era uma tragédia, queridos, mas o que Jesus dá uma voz de comando para Jairo? Jesus fala para ele: não tenha medo, tão somente creia. Talvez hoje você está passando aí por algum luto, alguma situação. Queridos, não tenha medo, tão somente creia. Isso, sabe, isso basta. Você escutar o comando de Jesus hoje. Queridos, a gente precisa ter o nosso ouvido sensível. Se a gente quer viver milagres, se a gente quer experimentar milagres, nós precisamos ouvir a direção de Jesus. Nós precisamos ouvir aquilo que Jesus está falando para nós. Isso é o diferencial que vai mudar toda a nossa vida, toda a nossa história. Ah, queridos, eu desejo que você realmente viva os milagres de Deus, que você consiga experimentar coisas extraordinárias que Deus é capaz de fazer, que Deus é capaz de mudar a tua história, Deus é capaz de mudar a tua família, Deus é capaz de te dar um emprego, Deus é capaz de mudar a situação dos teus filhos, Deus é capaz de te dar um filho, se é isso que você tem buscado em Deus. Mas que você esteja atento em ouvir os comandos de Jesus hoje. Viva o processo sem murmuração, sem ficar reclamando, mas que você o adore, que sua vida seja para adorar o Senhor, que sua vida seja para glorificar o nome de Deus, porque Ele está cuidando de todas as coisas, queridos. Em nome de Jesus, eu creio
Eu creio que Deus, ele não nos abandona em meio à tempestade, queridos. Mas Deus, ele pode nos impulsionar. Deus, ele pode fortalecer a nossa fé e falar conosco em meio à tempestade. Tenha consciência disso. O Senhor, ele está contigo em meio aos vales. O Senhor, ele está conosco quando nós estamos com medo. Que você mostre para o seu medo o tamanho do seu Deus. Em nome de Jesus. Essa palavra tocou muito no meu coração. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês. E se fez sentido para você, se essa mensagem tocou seu coração, que você possa compartilhar. Compartilhe aí com mais pessoas. Compartilhe com quem está ao seu redor. Vamos juntos, queridos, propagar a palavra de Deus. Tem gente hoje precisando ouvir essa palavra. Tem gente hoje precisando ouvir o comando de Jesus. Que você seja boca de Deus nessa terra. Que você fale de Jesus para alguém hoje, em nome de Jesus, que nós possamos viver e experimentar os milagres do Senhor nas nossas vidas. Amém? Eu quero orar por você, vamos falar com o Senhor, consagrando esse dia a Ele. Obrigada, Paizinho, por mais um dia na Tua presença. Ah, Senhor, como é maravilhoso a gente meditar na Tua palavra. Obrigada, Deus, porque o Senhor deu um comando e Lázaro ressuscitou. Oh Deus, o Senhor deu um comando e a pescaria aconteceu. O Senhor deu um comando e a filha de Jairo ressuscitou. Oh Senhor, obrigada, porque o Senhor deu um comando e Pedro andou sobre as águas. Senhor, nós também queremos viver e experimentar os milagres do Senhor. Pai, que o Senhor nos dê a força, a estratégia para vencer as tempestades da nossa vida. Nos impulsione, Senhor, em meio às tempestades. Senhor, que nós possamos ouvir os comandos de Jesus. Que nós estejamos com os nossos ouvidos sensíveis, treinados para ouvir o Senhor falando conosco. Deus, nos ajude a fortalecer a nossa fé. Senhor, nós não queremos esmorecer, mas nós queremos que a nossa fé seja aumentada, que a nossa fé seja fortalecida no Senhor, Pai, porque nós cremos que o Senhor é poderoso para transformar essa situação que nós estamos vivendo. Pai, vá de encontro com essa pessoa que me ouve, que essa pessoa possa receber o milagre do Senhor, para que essa pessoa ela escute o Senhor falando com ela. Oh, meu Deus, que essa palavra venha fortalecer, venha trazer ânimo, venha dar um vigor novo, em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, nós cremos no poder da oração, nós cremos no poder da Tua palavra. Senhor, que o Senhor nos ajude a passar pelos processos, que a gente entenda, Deus, tudo aquilo que a gente tem passado, que a gente não desista, mas que a gente se agarre, se apegue ao Senhor nesse dia, em nome de Jesus. Amém.